Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki, e hoje recebendo um cara que já esteve aqui, contou muito da sua história na época, porém hoje, passando aí um pouquinho mais de um ano da nova lei, a gente que não tinha ouvido ainda o lado do transportador, convidamos aqui para voltar Roberto da Insert. Muito obrigado, Robertão. Eu que agradeço aí pelo convite e pela oportunidade. Boa, valeu. Boa, a gente que agradece aqui. Galera, antes de a gente começar nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Boa, Japinha. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Isso aí. E mais um livro aqui da editora Roncarate, O Seguro de Transportes, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Sempre agradecendo ali a parceria da editora Roncarate aqui conosco. E quem quiser comprar esse livro, Japinha, como é que faz? É isso aí. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Ali você vai conseguir ter acesso à Insure Store, onde você pode adquirir esse livro e outros mais. Fechamos a parceria com a Roncarate. Além dos livros, você pode adquirir sua canequinha, sua carreta e ter o link para os nossos vídeos aí. Inclusive o link da loja você encontra também aqui na descrição do vídeo. Boa, boa. Quer ajudar a gente? Patrocínio @insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela força lá, tem um botãozinho aí de valeu demais. Sempre qualquer quantia vai ser muito bem agradecida. Além disso, tem a oportunidade de você colocar sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça como a Auto Parts, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente aí, que a gente desenrola isso daí, certo, Japá? É isso aí, galera. E não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. É isso aí, Bora galera. começar? Bora. Bora. Robertão, muito obrigado por estar aqui novamente conosco. Se você puder se apresentar brevemente, a gente já fez aquela apresentação anterior, mas sempre tem gente nova aí no canal, né? Legal, vamos lá. Sou corretor de seguro especializado em transportes, né? A Insert fez 18 anos recentemente, agora no mês de julho. Acho que a característica mais diferente da Insert é que eu só vendo seguro de transporte de carga, né? A gente não trabalha com outros ramos, né? Os outros colegas corretores ficam doidos com isso. Pô, tanta oportunidade na frota, no empresarial, a gente só trabalha com transporte. Essa especialização fez com que a gente desenvolvesse muitos produtos e coberturas diferenciadas, né? A gente tem 21 coberturas que o mercado não atende. Claro que nem todas servem para todos os clientes, mas a grande maioria atende a operação. A gente tem, por exemplo, o produto do RCV, que a gente já está comercializando há bastante tempo já. A nossa carteira tem esse privilégio de ter. Até uma coisa interessante que a gente sempre prestigia primeiro os nossos clientes. Então, toda cobertura nova, primeiro a gente esgota a oferta dentro da nossa carteira para depois ir para o mercado, né? Boa. Nós atendemos mais de 800 clientes a nível nacional, né? Então a gente tem uma carteira muito grande, estamos presentes em todos os estados em termos de ter cliente e operações lá. E estamos em franco crescimento, né? Gosto muito de viajar, buscar informações fora do país. E aí vou compartilhar as experiências aqui com vocês. Acho que de forma resumida é isso. Boa, boa, boa. A gente tá até conversando um pouquinho antes, né? Essas viagens, assim, ela não é só também de lazer, mas você traz esse conhecimento e cultura, até as tendências, né? De fora pra cá, né? O mercado europeu, assim, todo lugar que você vai, mesmo que não seja país desenvolvido, ele tem características diferentes do nosso, né? Sempre tem um olhar de aprendizado.
E aí você consegue trazer situações ou coberturas novas para nós. Você consegue ouvir outros colegas, né? E é engraçado que às vezes eu vou em alguns eventos desses, que tem outros corretores também aqui do Brasil, e eles falam, cara, isso é muito diferente do Brasil, mas com um olhar negativo. Eu falo, cara, mas é por isso que a gente tá aqui, para ver coisa nova, para entender coisa Boa. nova, né? Então, eu vou agora para a China, no mês de setembro, eu vou passar 20 dias lá na China. Volto, passo 3 semanas no Brasil, aí vou para os Estados Unidos, né, no ITSE, que é um evento de seguro muito famoso. Eu vou há muito tempo já, eu acho que é o principal evento de seguro a nível global. E é lá, seguro geral ou é focado em transporte? cara, fala de tudo, né? Primeiro, eles falam muito de tecnologia. Uma coisa que eu gosto muito nos eventos lá fora, que é um pouco diferente aqui do Brasil, é que lá eles falam de coisas reais. Então, eles mostram nas apresentações coisas que já funcionaram. Não são tendências, assim, a gente tá pensando, sei lá, inteligência artificial uma hora vai subscrever. Não, eles pegam casos reais e começam a demonstrar, né? Legal. O que a gente percebe também é que existem algumas tendências que fazem muito barulho no início e conforme os anos vão passando a gente percebe que não acontece, né? Então, nesses eventos que eu fui dos Estados Unidos mesmo, no primeiro que eu fui, a Lemonade, que era uma startup americana que vendia direto para o cliente e ia acabar com os corretores de seguro e tal. No segundo ano quase não se falou dela, no terceiro ela estava com um stand lá para angariar corretores para vender para ela. Então, também é importante a gente pegar isso, né? E uma lição que eu aprendi que foi muito interessante do primeiro evento que eu fui, que realmente abriu minha cabeça, o painel principal era o comprador de seguro do Google e o comprador de seguro da Microsoft. E aí o intermediário perguntando o que as grandes empresas de tecnologia sentiam dificuldade na contratação de seguro, né? E eles falaram que o seguro demora para se adaptar, que as coisas acontecem muito rápido, a tecnologia é muito feroz e ao mesmo tempo dinâmica, ou seja, você tem que ser rápido e se adaptar de várias formas, de várias camadas, com linguagens diferentes, com países, legislações diferentes e tal. E aí eu comecei a perceber o quanto a gente precisaria ser mais rápido, né? A gente da indústria do seguro, porque isso é uma tendência mundial. Os clientes não entendem, nós que somos do mercado, falam assim, isso está na carteira de tal produto, isso está nessa linha. O cliente não quer saber se isso é residencial, ele quer que atenda a cobertura, que todas as coberturas estejam num seguro só, né? E uma coisa também que foi interessante, que foi dizendo assim, tá, e o que o Google, a Microsoft fez de diferente nesses últimos 5 anos que revolucionou o mercado, né? Lembrando que quando eu fui a primeira vez, foi 2 anos antes da pandemia, né? Então isso fazem bastante tempo já. E o da Microsoft falou, a gente não vende mais a assinatura, porque eram aqueles CDs que a gente instalava, agora são mensalidades. Então todo mundo paga uma mensalidade mensal para ter todos os sistemas. Isso acabou com a pirataria na Microsoft. A gente aumentou muito a nossa rentabilidade e deu para todos os usuários a possibilidade de ter sistemas originais, que não falhava, porque a gente tinha uma fama antes que o Windows não funciona, dá muito problema, mas a grande maioria das falhas eram de produtos pirateados, porque os produtos originais tinham uma quantidade de falhas menores, né? Então isso me chamou a atenção também, porque foi um lado antes de vender um produto para criar uma assinatura. Hoje é mais comum a gente pagar assinaturas do serviço, mas naquela época não era, né? E aí, quando o mediador perguntou para o rapaz do Google o que o Google fazia de diferente e tal, ele falou que é a questão da degustação. Então, todos os produtos da Google, na sua grande maioria, você pode usar parte do serviço gratuito. Então, você pode, sei lá, 5 GB, 1 GB para armazenar. E aí, se você gostar do produto que você quiser, você paga uma assinatura para que você tenha uma amplitude, né? E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, como que eu trago isso para o mercado de seguro? Porque, de fato, assim, você ter uma renda recorrente de dá muito mais estabilidade financeira, muito mais previsibilidade. É um valor normalmente menor para o cliente, o que facilita que ele pague, que não tenha muita inadimplência e tal. Eu falei, poxa, para mim fazer isso dentro do mercado de seguro é trazer outras coberturas, outros produtos para que isso seja incluído dentro do mercado de seguros, né? Então foi daí que fui trazendo outras coberturas, teoricamente de outros ramos, de outras linhas de produto, para colocar no seguro de transporte. E aí com isso a gente foi aumentando o nosso faturamento e como a gente tem um produto que o mercado não tem, o nosso índice de renovação é muito bom. Boa. Então isso funciona muito bem, assim, foi um dos insights que eu tirei lá desses eventos foi isso, assim, né, de criar produtos e serviços que o cliente paga mensal. E a aderência para o cliente também é muito bom, porque quando a gente vende um seguro tradicional, por exemplo, como frota, o cliente tem uma parcela mensal para pagar, independente se ele tem movimentação ou não. Quando a gente cobra uma tarifa sobre a verbação dele, ele paga mediante o movimento. Então, se ele movimentou muito, ele paga mais, se ele movimentou pouco, ele paga mais. Então, isso agrada muito o cliente, porque ele fala, pô, tô pagando sobre meu faturamento. sobre meu uso, é isso. Então, porque algumas transportadoras têm sazonalidade, né? Então, chega um período do ano que diminui muito o faturamento, ele paga menos seguro. Se é a contratação tradicional, ele tem aquele valor mensal para pagar. E deixa eu te perguntar, Roberto, uma coisa que, assim, você até comentou da outra vez que você teve aqui, que você tinha algumas exclusividades de produto e tal.
Mas uma curiosidade que me chamou a atenção no nosso bate-papo anterior é que, na verdade, o produto é seu mesmo, né? Você que registrou, você que fomentou na SUSEP. Não foi uma questão que você fomentou só na seguradora e a seguradora se virou para criar o produto. Não, você criou mesmo, né? É um convencimento, agora, assim, que eu sou um pouco mais conhecido, que a empresa tem um pouco mais de relevância, é fácil. Mas antes eu chegava, as reuniões demoravam 15 minutos, cara. Isso não existe, isso não pode e tal. Aham. Mas aí eu fui conseguindo provar. O que eu percebi com o tempo que funcionou bem, Rafa, foi assim, foi levar tudo mastigado. De verdade, assim. Então, o que eu fazia? Eu pegava todo o histórico de sinistro do cliente, pegava quanto eu tinha de sugestão de taxa, quais que seriam a franquia. E normalmente o que eu faço? Eu pego todos os históricos de sinistro daquela seguradora. Então, eu pegava os últimos 2 anos de averbação, de sinistro, e montava cenários para a seguradora. E aí fazia algumas sugestões de texto. Olha, vamos colocar esse texto aqui. Então, fique entendido e acordado, tal. Se acontecer isso, vai ter tal franquia, sempre com limite esgotável também, que é uma coisa que funciona muito bem, porque a seguradora sabe até onde ela está com a exposição, que o seguro de transporte tem por característica não ter limite máximo de indenização. Então, é um cheque em branco que o transportador tem. Uhum. Como é uma cobertura que a gente está conhecendo, a gente sempre coloca em LMI. E aí começou a funcionar, porque as companhias começaram a falar, poxa, é verdade, realmente, financeiramente, tem uma estratégia que funciona. E aí a gente começou a fazer o quê? Utilizava a carteira de clientes que tinha a melhor sinistralidade, então vamos vender para 50 clientes sem sinistro, ofertava para eles. Eu sentia um pouco como que era a característica da carteira. E até a operacionalização disso. Até porque a seguradora fala, tá bom, eu concordo, mas como que a gente vai cobrar? E aí a gente vai para o provedor de averbação para saber como a gente consegue fazer. E aí eu percebi que eu comecei a ter sucesso quando eu comecei a fechar todas as linhas. Então ele falou, o produto é legal, como que eu operacionalizo? Aí já falei com o fornecedor, dá para a gente fazer dessa forma. Como que a gente vai cobrar, tal? E aí quando eu percebi que se a seguradora tivesse viabilidade técnica, econômica e operacional, ela faria. Aí eu comecei a me especializar nisso, né? Uhum. O problema é que dá, desculpa a expressão, muito trabalho, né, cara? Que você tem que fazer o trabalho, teoricamente, de subscrição, do atuário e tal. E a última faculdade que eu fiz, eu tive uma aula com um atuário que ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que ele passava, assim, um dia inteiro, às vezes, fazendo uma conta para chegar na taxa de risco. E aí o diretor comercial falou, imagina, cara, com essa taxa a gente não vai vender nunca, faz pela metade. Cara, pô, eu não preciso fazer todas as contas para você me dar um desconto desse, né? E aí começou Agora fez a conta inversa aí, prova que você consegue vender pela metade. E ele falava isso, então eles me pedem, a gente faz vários cálculos, vários cenários, e o diretor comercial dizia, imagina, com essa taxa a gente não vai vender, diminui em 20%, 40%, né? Então a gente foi levando para as seguradoras esses cenários mastigados, né? E aí eu tenho oportunidade, como vocês conhecem também, o Paulo Alves, na maioria das vezes, gentilmente, ele redigia os textos. Então ficava muito mais bem elaborado, porque ele conhece tudo de seguro. Então quando a gente colocava isso para o mercado, dizendo, foi o Paulo Alves que fez o texto e tal, a gente tem cuidado. Tinha um peso. Cara, não tinha ninguém que contradizia, assim, sabe? Ninguém tinha esse cuidado de falar, não vou fazer. E a gente foi elaborando. E aí eu percebi também para os clientes que a gente começou a ter uma relevância e uma coisa que a gente busca muito na Insert é sentido como um fornecedor estratégico, não só mais um fornecedor. Ou seja, um fornecedor estratégico, o transportador, o cliente, o contratante, sempre vai olhar com a gente com mais cuidado, dizendo, poxa, esse é um cara que me ajuda a aumentar o faturamento, ou estrategicamente ele é importante para ter. E quando a gente começou a agregar coberturas e serviços diferentes dentro da pólice de transporte, a gente foi para um outro patamar de fornecedor. Então a gente conseguiu perceber que os clientes nos veem de forma diferente, né? Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo para vocês do RCV. Quando começou o RCV, os transportadores acharam demais. Cara, precisa mesmo, a gente precisa dar uma cobertura para danos a terceiros e tal. Mas como a gente é verba? Aí as soluções começaram a aparecer, poxa, tem que emitir o MDFE. Só 18% dos transportadores no Brasil emite MDFE. Então, ou seja, ficou limitado. O custo também inicial foi um custo caro, dada a quantidade de viagens e tal. Tinha muitas regras que era difícil de controlar. Cobertura para 5 horas de viagem, para quilometragem até 600 quilômetros e tal. Operacionalmente não funciona, ainda mais o transporte, né? E a gente criou um formato que a gente cobra uma tarifa sobre a averbação, pronto. Independente se essa carga é coleta, se é distribuição, se é transferência e tal. E uma coisa que eu faço muito também, que eu acho que é assertivo, eu converso muito com os clientes antes de fazer as coberturas. Né? Então, pergunta, cara, o que feedback você... deles, né? Deles, é porque eles que vão comprar, a de dor fato. também tem, o que falta, né? O que falta. A gente ouvia muito isso. O que você acha tal? E muitas vezes eu mandava o texto para ele. O que vocês entendem desse texto? Porque, cara, tão importante quanto vender é o cliente receber. Porque se ele compra achando que tem cobertura e quando tem o sinistro não tem, se cria um desgaste muito grande, né?
Então a gente começou a fazer isso, aí os clientes começaram a opinar. Então, às vezes eu recebo até informações ou ideia de produto do próprio cliente. Cara, eu tava pensando aqui, por que a gente não dá cobertura para tal situação? Uhum. Cara, legal, eu acho que dá pra gente fazer, sim. Uma que a gente vem estudando agora é incluir no seguro de transporte a cobertura por dano ambiental. Porque está muito relacionado ao acidente, então tombou o caminhão, pode ser que haja um dano ambiental, né? Claro que o caminhão descarregado, também vazio, ele pode tombar, e aí o diesel que está no combustível, no tanque de combustível pode causar, mas geralmente o acidente acontece com o veículo carregado. E aí eu fico pensando, poxa, uma reguladora é só para atender, ou pelo menos uma empresa só, uma empresa só, você liga, porque hoje normalmente você tem que acionar 2 reguladoras. Você pode acionar uma só, mesmo que essa reguladora chame 2 prestadores, mas fica mais fácil centralizar as informações nela. Você tem uma diluição de custos, né? Porque você está fazendo as coisas em paralelo. Então a gente está muito próximo agora de colocar esse produto junto com o seguro de transportes. Inclusive, a gente teve um episódio aqui que foi ao ar falando sobre isso, sobre a regulação de sinistro ambiental na estrada. Foi bem interessante, eu diria assim, porque tem muita coisa envolvida. Muitos casos também, né? É. Principalmente, o pessoal não tem noção, quando você cai um veículo num rio, num negócio, Não, às vezes o cara tem nem amparo para isso. É verdade. É. E, Roberto, até pra gente fazer um paralelo com o tema, uma das coberturas que você criou foi a cobertura de excesso de velocidade ali e tal. Sim. E dentro disso, era um dos fatores que pode quebrar a DDR por descumprimento de trânsito, Sim. etc e tal. Ainda que haja discordâncias, né, Roberto? Uhum. Como é que foi isso? O que ela prevê hoje? Qual que é a sua opinião em relação a um sinistro que é declinado por excesso de velocidade, enfim? Tá, começou assim, quando nós tivemos os sinistros que aconteciam por excesso de velocidade, a gente não tinha cobertura ainda. E eu, por gostar muito de seguro, por ser um apaixonado, eu tenho muito o que fazer, tá, gente? Que eu vou falar as coisas que eu vou fazer aqui, você falando, esse cara não tem nada para fazer. Às vezes, de final de semana, eu fico procurando decisões judiciais relacionadas a seguro. E eu peguei alguns casos de excesso de velocidade que os juízes foram favoráveis à indenização ao transportador, mesmo caracterizado por excesso de velocidade. Uhum. Muito porque imperícia e imprudência caracteriza responsabilidade civil, né? A primeira faculdade que eu fiz, eu tive um professor era um advogado. Se ele tivesse dando aula, ele estava preso, cara, porque era o cara mais engraçado e mais preconceituoso que eu já ouvi. Assim, é que naquela época não tinha celular, essas coisas assim. Ele nunca foi desrespeitoso, mas ele usava uns exemplos que hoje em dia não seria reais, né? E ele sempre falou da questão da responsabilidade civil, né? Imperícia, imprudência e negligência. Isso é o que caracteriza a responsabilidade civil. Então, o juiz entende assim, poxa, se ele excedeu a velocidade, ele foi imperito, imprudente e negligência. E o RCTRC é responsabilidade civil do transportador. E aí eu chegava para seguradores dizendo, olha quantas demandas judiciais favoráveis o transportador tem, entendendo que ele foi imperito, imprudente e negligência. Poxa, a gente vai pagar. E às vezes a seguradora, quando não tinha uma consistência para deixar claro que aquele sinistro aconteceu por excesso de velocidade, acabava pagando. Eu falei, cara, por que a gente não cobra então? Porque aí se eu dou a opção para o cliente dizendo assim, olha, eu tenho essa cobertura que se seu motorista exceder a velocidade você recebe, e ele não aceita, no eventual sinistro, a gente não precisa indenizar, porque ele teve a opção de contratar ou não. Uhum. E aí o que chamou bastante atenção foi que depois a gente fez todo esse trabalho de puxar nossa carteira, fazer uma sinistralidade, entender que o produto tinha visibilidade, a gente foi vender e teve uma aderência muito grande, né? Eu acredito que hoje a minha carteira, 85, 87% dos nossos clientes aderem a essa cobertura de excesso de velocidade. Então a gente fez isso. E aí a gente fala excesso de velocidade, Rafa, para o mercado, para o cliente entender. Mas na apólice o nome é inobservâncias à lei de trânsito. Entendi. Porque não dá pra gente colocar não vou cobrir excesso de velocidade. Limitar ali, né? Então a gente coloca inobservâncias à lei de trânsito. Então a gente tem outras coberturas também que a gente dá. Por exemplo, se o motorista não cumpre a lei da jornada do motorista, se ele não faz os descansos que são necessários a fazer, a gente consegue. Porque às vezes o motorista não respeita a jornada, excede o horário de tráfego e acaba tombando, a Polícia Federal faz e coloca lá, olha, o motorista está 7 horas dirigindo, 8 horas dirigindo. Então a gente também dá cobertura para isso. O que a gente nota é que com a taxa adicional que a gente cobra, se faz jus ao sinistro que nós pagamos. Então é um valor legal. E uma coisa também que eu justifico muito é assim, quando você é o segurado e você está dirigindo um caminhão, por exemplo, nos nossos veículos de passeios que nós temos, cara, tudo bem, você está ciente das suas regras, você está sendo responsável. Quando eu contrato um motorista, ele é o terceiro. Eu posso treinar, eu posso colocar limitador de velocidade, que vários caminhões têm limitador de velocidade, ficar pitando, ficar acendendo luz e tal.
Cara, mas se o cara não obedecer, ele coloca em risco tanto a sociedade, no sentido de atropelar, fazer um mal, causar um dano a terceiro. E aí o transportador, se ele não recupera esse prejuízo, começa um problema social, porque o transportador deixa de receber a indenização da carga, não recebe a indenização do cavalo, não indeniza as vítimas do terceiro, eventualmente pode acontecer de um acidente. Então, olha o problema que a gente está causando. Eu acho que incentivar o excesso de velocidade para quando você é o segurado direto é uma coisa. Agora, quando é um preposto, é parecido, por exemplo, se um piloto de avião, por acaso ficar embriagado ou cometer alguma coisa e jogar o avião numa ribanceira, sei lá. E aí as vítimas, então, das pessoas que faleceram não vão receber indenização porque o piloto, a companhia aérea não tem culpa. Os beneficiários também não têm culpa, né? Então, essa analogia que nós levamos para a seguradora começou a fazer sentido. Pô, eu não estou incentivando, tanto é que na nossa regra tem que os sócios, proprietários ou gestores diretos estão isentos dessa cobertura. Então, se porventura um dono de uma transportadora estiver dirigindo o veículo e ele estiver em excesso de velocidade, não está amparada. Agora, se for um preposto dele, sim. A gente tem que lembrar também que a gente contrata muito autônomo no Brasil. Então, você contrata um rapaz que você nunca viu na vida, pede para ele trazer a carga, você não consegue ter controle de jornada dele, de excesso de velocidade, porque, na verdade, ele é autônomo, você não tem gestão nenhuma sobre o que ele faz, né? Então, essa cobertura teve bastante aderência por isso. Boa. E, Roberto, quando você primeiro ouviu falar da lei, e o que você achou dela, assim? Foi uma surpresa? Como é que você recebeu a história da lei? Cara, eu vou falar que a gente tá entre amigos aqui. Eu tava num cruzeiro na Bahamas. Sério, porque foi, não sei se vocês lembram, mas foi o último dia do ano, praticamente. Último dia de mandato do Bolsonaro, dia 29 de dezembro, ele colocou várias medidas. E aí o pessoal começou a mandar isso. E eu primeiro achei que era brincadeira, e depois, eu tava com a internet do navio, ela é muito ruim, não carrega as informações, então enfim tal. Mas quando deu umas 8h30, 9 horas que a gente acaba ligando pros amigos mais próximos, cara, você viu, virou lei, agora o DC virou obrigatório e tal, vai ter um seguro contra terceiros. E eu achando, como muita gente começou a falar, eu comecei a perceber, e pessoas diferentes, eu percebi que não era pegadinha, mas não tinha entendido direito. Então, essa primeira vez que eu vi foi no navio lá na Bahamas, tal. Quando eu voltei para os Estados Unidos, que eu comecei a ler essas coisas, tal, eu falei, cara, eu não acreditei no que tinha acontecido, que a gente sabia que existia um movimento no Congresso de fazer uma mudança na lei de seguro, gerenciamento de risco e tal. Mas pelo que eu entendi, eles sintetizaram um pouco do que eles iam fazer e colocaram só na lei, né? Então, assim, foi a primeira vez. Voltando ao Brasil, a gente começou a ver medida provisória. Isso. E aí a gente lembra que foi uma troca de presidente também, né? Então saiu o presidente que era de uma linha, entrou um outro presidente que era de uma linha. A gente sabe que os transportadores sempre foi um segmento que apoiou muito o governo Bolsonaro. Então a gente imaginava que o governo Lula ia derrubar a medida provisória. Puta. E aí a gente ficou, acho que o mercado todo ficou, Lula não vai deixar passar, isso vai cair, isso vai dar os 90 dias e vai ser... Vai caducar, vai caducar. Voltar, Então ficou... Você sabe o que eu falava com a galera na época? Eu falei, pô, é a maior chance do Lula de agradar os caras que gostam do Bolsonaro. Eu também pensava assim, eu falei, ou se ele também, essa é opinião minha, né, não aprova isso, pode causar uma puta revolta. Ele não vai ir contra a classe. No momento que ele tinha acabado de entrar. Eu também acho. Eu imaginei isso. Eu pensei, e quando a gente olhava na prática também, isso não beneficiava em nada ele, assim, né? Eu não teria... Por que ele ia comprar uma briga dessa, né? E assim, agora eu falando, vou responder a pergunta, mas só botando um pouquinho. Eu acho que isso ajuda muito a sociedade, principalmente na questão do RCV. Todos os países de primeiro mundo, desenvolvido, alguns inclusive da América Latina que não são desenvolvidos, os seguros de terceiros são obrigatórios. Só no Brasil que não é. Então isso é um ganho também. Claro que eu acho que todos os veículos de passeio, tudo deveria ter um seguro obrigatório, mas agora pelo menos os veículos carregados, a gente sabe que tem uma cobertura de seguro, né? Então ficou nisso. Tive conhecimento da lei e ficava todo mundo. Vai pegar, não vai sair, não vai e tal. Aí teve a primeira, não sei se vocês lembram, a primeira votação, eles adiaram mais 15 dias. Aí ficou do cara, e agora? O que vai acontecer? Tal? Acompanhando de perto. De perto. A expectativa era mais que ia caducar do que alguém ia dar uma canetada e não aceitar. Sim. Né? Aí eu lembro que eu estava acompanhando o dia da votação, a Arthur Lira pediu mais 15 dias, entrou outras coisas na pauta, ele deu mais 15 dias para fazer essa votação. E a lei foi votada, passou, e aí de fato virou lei, dia 19 de junho.
Também e aí fizeram algumas alterações que no meu entendimento eu achei assertiva, porque na medida provisória não podia ter DDR, o embarcador não podia contratar o seguro, não sei se vocês se recordam disso, e a lei dizendo que não, aí pode ficar, eu sim. achei que isso foi uma Uma decisão decisão da seguradora, né? eu acho que assim, eu como cliente contratante, eu posso fazer o seguro. Vamos fazer um exemplo de um condomínio, vai. O condomínio é obrigado a fazer o seguro de incêndio de todos os prédios. Mas eu como proprietário, eu também posso ter prerrogativa de fazer, Claro. né? Claro. Eu acho que Até foi... porque são coberturas diferentes dentro do nosso mercado. Tem coisas que não são concorrentes, né? digamos assim. Claro, Você tem interesses distintos lá dentro, É. né? Aí eu acho que foi assertivo. Aí quando se tornou-se lei, começou aquela situação, tá, mas e as DDRs já emitidas, e as apólices já emitidas lá no passado, tal, né? E eu lembro assim, na época, o que eu fazia de reunião para explicar isso, porque existia muita desinformação no mercado, existiam alguns embarcadores que não entendiam, que não concordavam, ou algumas coisas que eu achava muito interessante, assim, cara, não, mas eu não concordei com a lei. Cara, mas a lei não é assim, se eu não concordo, eu não tenho que cumprir, né? Ou minha mercadoria e tal. Então, foi indo. Aí, o que eu senti com o tempo foi que foi havendo um conhecimento da lei, uma coisa que nos ajudou muito também. A gente cresceu muito a nossa carteira, nós tínhamos 119 clientes que só tinham a apólice de RC-TRC. E a gente mandou para eles a lei, essas coisas e tal. E aí esses clientes fizeram um seguro de DC, entenderam a necessidade. Então, nós tivemos um aumento de... Mas foi assim, meio que instantâneo ou não? Muita gente ainda com dúvida, porque, de certa forma, contratando esse para a visão transportadora, ele também aumentar o custo dele, né? É que assim, vou te falar que 80%, 70% foi fácil. Foi. O restante também, infelizmente, a gente está no Brasil que tem um risco social muito grande de roubo de mercadoria, né? Então também tinha isso, né? E uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes, principalmente naquela época, é dizendo, antes, quando não havia obrigatoriedade, você tinha até um momento de discussão, você podia a qualquer momento discutir um caso fortuito, força maior, eu não sou obrigado e tal. Mas agora com lei, você ficou muito vulnerável, né? Então você tem que fazer. E o custo também não é um custo muito alto, a gente colocava isso para eles, então acabou tendo bastante adesão. O que deu mais trabalho foi os embarcadores pagar o ad valorem para os transportadores. Porque acontecia muito isso, assim, eu participei de uma reunião com um embarcador multinacional e o cara falou assim, é uma empresa indiana, né? Falou, não, mas os indianos não concordam em pagar. Eu tentei não rir na hora da reunião, porque eu falei, pô, mas não é uma prerrogativa, né? Eu falei, cara, mas é uma exigência legal. Por sorte, é uma empresa multinacional e eu tive a felicidade, a ideia de chamar o jurídico para participar da reunião. E aí o cara do jurídico levantou a mãozinha lá na reunião e falou assim, olha, eu como jurídico, né, eles têm um termo super bonito chamado de compliance, como compliance da empresa, eu tenho que dizer que sim, o transportador precisa fazer o seguro. Aí o cara do transporte, mas não tá no nosso budget, a gente não tem orçamento. Falar, é uma outra situação. Agora, a obrigatoriedade de fazer, ele tem independente da nossa. Isso ajudou porque os embarcadores tomaram uma noção que era uma percepção que era uma obrigação legal. Poxa, a gente não tinha previsto isso, não tinha... Tá, tudo bem, isso é um segundo momento. E aí, o que eu fui sentindo de lá para cá? Conforme as apólices dos embarcadores foram renovando, a sua grande maioria foram aderindo ao seguro dos transportadores ou fizeram uma apólice com uma taxa um pouco mais reduzida, deixando o primeiro risco para o transportador e dizendo, olha, se der alguma coisa errada, eu uso a nossa apólice. Os transportadores foram se convencendo também que precisavam averbar essas mercadorias. A gente sempre, quando eles insistiam na DDR, a gente sempre fazia um cálculo. Cara, você transporta X para esse embarcador. Com a nossa taxa, isso vai te custar X de seguro. Você acha que vale a pena mesmo uma demanda judicial, um trabalho, de repente, que você vai ter um desgaste para não pagar? E por sorte ou azar, eu ainda não consegui avaliar qual que é a característica. Nos primeiros 90 dias, nós tivemos 3 sinistros com DDRs, assim, entrou a lei, emitiram a apólice do embarcador depois da lei, e eles deram a DDR para o transportador e por orientação nossa, os nossos transportadores averbaram. Tiveram sinistros e os embarcadores pediram ressarcimento sem abrir a apólice do embarcador. Cara, aí ficou uma situação dizendo assim, cara, para que serve esse documento? Porque geralmente o que acontece? Você abre no embarcador, recebe indenizar e a seguradora subroga o direito e vai atrás do transportador. Sim. Nesse caso, a própria seguradora levantou a mão e falou, não, pode ir direto no transportador. Isso deu muita legitimidade, porque dentro da nossa carteira, preservando os nomes para não expor ninguém, a gente mostrou para dizendo, olha a prática do mercado, isso pode ser cada vez mais frequente, né? E aí os transportadores começaram a fazer. A gente pegou algumas coisas de seguradoras também que foi muito ruins, eu não vou citar nome, mas assim, seguradora que emitiu o DDR de 2022 para 2026, que retroagiu a vigência da pólice. Umas coisas bem ruins assim,
E eu, por viver do mercado de seguro, conseguir tudo, cara, a gente teve uma postura lá na Insert de fazer denúncia na SUSEP. Então, toda vez que a gente pegava um desvio de conduta de seguradora, assim, da DDR, ou quando eles não informavam que é obrigatório, né, porque foi convencionado na CNSEG, por exemplo, e em outros sindicatos, que a DDR tem que constar que aquele documento não isenta a responsabilidade do transportador fazer, porque senão vira um desserviço, né? Eu estou informando para eles, né? Não, eu lembro nessa discussão também, quando gerou, foi aquela discussão interna, né? O que vai fazer, o que vai acontecer? E aí, ainda... Até hoje, Então, é isso não que eu ia falar. bateram o martelo, Verdade. né? Não, exatamente, e isso que eu ia falar, até hoje ainda me paira algumas dúvidas em relação, por exemplo, Roberto, você pode até dizer, até melhor que eu, na prática, tem esse negócio de taxa de primeiro risco, de segundo risco, né? A verba lá para uma taxa muito menor, o transportador averbar isso lá no negócio. Mas, assim, na prática, assim, eu não vi isso, tá? E não sei se é por sorte ou não, mas de um sinistro, por acaso, tem ocorrido do cara conseguir fazer o pagamento ali na pólice do transportador, o recebimento? Eu vou te falar, a grande maioria que nós tivemos, nesse caso, onde que nós temos DDR e o cliente também é verba, quando tem sinistro, a gente até por preservação, a gente abre também na pólice do transportador. Tá. Porque pode acontecer muitas coisas. O embarcador pode demorar para receber da seguradora, e aí pode começar a pressionar o transportador sobre aquela indenização, e se a gente não abrir o processo, a gente fica com um time muito apertado, ou seja, que a gente perdeu, teoricamente, o time da abertura. Então, a gente abre, algumas vezes o nosso processo sai a indenização e a gente fica aguardando o posicionamento do embarcador. Então, isso a gente faz. Tá. Eu acho que essa taxa de segundo risco que o pessoal fala, que começa a utilizar, eu acho que pouco usual. A gente sabe que os nossos fornecedores hoje de tecnologia de averbação não conseguem fazer isso de uma forma muito efetiva, é muito manual isso na mão. E às vezes eu até falo para o cliente assim, cara, quanto que representa 50% disso? Então vamos imaginar que no ano você vai pagar de seguro, sei lá, R$16 mil. Se a gente aplica uma taxa aí com 40%, 50%, você vai pagar R$8 mil. Se você dividir isso por 12, não é isso que vai salvar a sua operação ou que vai dar essa legitimidade, né? Então, eu não vi hoje no mercado uma justificativa para os transportadores não averbar. Tanto é que na nossa carteira muitos averbam, a gente tem uma aderência muito grande, e os que não averbam, a gente pede para assinar um documento, via inclusive DocSign, para não ficar evitando. Então o cara assina dizendo que tem ciência sobre a nova lei, essas coisas e tal. O que notei também é que, assim, ninguém, principalmente nas empresas um pouco maior, eles falam que não quer assinar, não querem averbar. Quando você pede para assinar o documento, que aí precisa ter alguém que tem autorização para assinar, que seja um contrato social, alguma coisa, dificilmente eles assinam e eles preferem averbar. Porque dá uma percepção de consciência. Isso é um pouco diferente da Insert, assim, não é porque nós não somos melhor do que ninguém, não é isso. Porque a gente é especialista em seguro de transporte, então para nós isso é o dia a dia. O que eu vejo no mercado? No mercado, às vezes, o corretor que é de varejo, ele não entende direito o que é DDR, não sabe nem da nova lei, ele se sente muito pressionado pelo cliente, o cliente dele. Aí o cliente dele fala assim, não, o meu cliente está dizendo que não vai pagar seguro porque entregou esse documento, se vira lá com a seguradora. E aí, às vezes, o corretor não tem argumento suficiente para informar o cliente dele, eles acabam aderindo ou colocando uns subterfúgios como esse. Então, vamos colocar meia taxa, vamos colocar isso como mercadoria excluída e tal. E a gente sempre fala para os nossos clientes que, assim, o seguro, além de ser obrigatório, ele é compulsório. Então, você tem que averbar todas as cargas, você tem que manter a sequência numérica. Porque a ausência da averbação dá o direito para a seguradora de negar qualquer outro sinistro, né? Porque você não pode fazer seleção de risco. Então, a gente explica isso para eles. Vem funcionando. O que eu acho que quanto mais tempo passa, mais os embarcadores colocam no custo deles esse ad valorem que eles vão ter que pagar para o transportador, e isso começa a ficar pacificado, né? Mas tá tendo, assim, ainda tem muita discussão, assim, em relação ao embarcador e transportador, em relação... Diminuiu muito. Sabe o que eu noto? Por exemplo, eu vou pagar, a gente aconteceu essa semana na corretora, eu vou pagar o ad valorem só a partir de fevereiro do ano que vem. Que é quando vence a minha policy global, a gente colocou no BID, até lá... Já estão aceitando, vamos dizer assim, estão aceitando já. E o que tem também, assim, que é mais comum, é assim, eu aceito pagar essa taxa, 0 ponto alguma coisa. Isso, Isso é bem comum, isso é o que mais acontece. Aí a gente faz a conta com o segurador, com o transportador e fala, olha, isso aqui você vai colocar um pouquinho. É que o transportador também, a gente tem que ser honesto aqui e ser isento.
tem alguns transportadores que cobravam um ad valorem absurdo, né? Abusivo, E isso sempre foi, aliás... A prática do mercado, né? E o principal argumento de venda da pólice do embarcador. É isso mesmo. E linkando com isso, Roberto, que o Rafa falou, na lei, se não me engano, não tem uma cláusula em que o transportador tem que abrir a pólice? Cara, muito bem observado. Como é que tá isso? Alguém tá pedindo? É que assim, como segurador, corretor, segurador, pelo menos a gente não vê. Mas como tá isso na ponta? A gente não vai ver nunca, mas o embarcador com o transportador. Porque assim, eu fico curioso, às vezes trabalho... Os caras estão negociando isso aí, cara. Eu achei isso muito assertivo da lei, de verdade. Eu acho que foi feliz quem colocou esse termo na lei, porque justamente para evitar uma cobrança abusiva, a lei diz que o transportador tem que informar a apólice dele, inclusive as faturas de averbação, ou seja, para saber de fato se ele está fazendo averbação ou não. Uhum. Porque também, da mesma forma que eu acho justo o embarcador pagar pelo seguro, eu acho justo que ele pague a taxa que foi negociada com o transportador. Né? Não tem que ser uma forma de ganho ou de lucro do transportador a questão do seguro, que a gente sabia que era uma prática. Você falou bem, o seguro de embarcador cresceu muito, era um motivo de venda, quando a gente fazia uma comparação da de valor que ele pagava para o transportador com que, de fato, ele ia pagar de seguro. Aí eu te falo porque eu também atendo embarcador, então a gente fazia essa comparação e o embarcador não fazia. E alguns embarcadores que eu atendo, quando saiu a lei, eles deram graças a Deus. Falou, cara, eu vou tirar isso do meu colo, porque eu fazia, porque eu não tinha certeza se o transportador tinha seguro ou não. Como não era obrigatório, a qualquer momento ele podia cancelar a pólice, mesmo colocando isso no contrato. Como tornou-se obrigatório, ficou mais fácil, né? Então a gente teve também uma aderência dos embarcadores dizendo, eu prefiro que faça isso, né? De fazer. E eu falo muito para o transportador, terminando essa parte desse início da lei, que agora ele só trata como uma gerenciadora de risco, porque tem clientes nossos que tinha 12 PGRs, cara. Então ele tem que fazer com gerenciadores diferentes, transfere sinal. Aí tem uma regra que ele não pode parar até 150 quilômetros, aí tem outra que não pode rodar depois das 22, mas aí uma conflita com a outra, então virava uma confusão. E a gente fala para ele, agora você tem uma regra só para seguir, uma gerenciadora só para seguir. Normalmente, a gente consegue flexibilizar mais o gerenciamento de risco do que do embarcador, porque normalmente uma pólice de embarcador, ela é feita para uma determinada operação ou para uma região e estende isso para o Brasil todo. A gente que trabalha direto com o transportador, eu posso colocar uma regra só para São Paulo, uma regra para o Nordeste, uma regra para o Norte do país. Eu consigo ser mais flexível na elaboração da regra, né? Então isso vem funcionando. E aí o transportador também tem mais aderência, né? Fala, pô, é verdade. Às vezes a gente pega DDR que não permite rodar à noite. Mas para a operação do cliente, em termos logísticos, para ele é muito mais vantajoso colocar 2 motoristas e rodar o tempo todo. Então a gente nota isso, pô, qual que é o ganho que você está tendo na sua operação? Não é melhor você pagar um seguro para nós do que ficar dependendo da DDR do embarcador? E aí a gente vai conscientizando, eles vão aceitando. E Roberto, como que eles receberam a lei assim? A grande maioria deles, eles gostaram da lei? Ou mais um seguro aqui que vai ser obrigatório? E como é que foi isso? Cara, tem de tudo, né? Assim, mas eu acho que se a gente colocar a maioria, gostou. Principalmente o que acontece, os sindicatos foram muito atuantes nessa lei, né? Por isso que essa lei passou, por isso que teve, assim, os sindicatos de forma geral dos transportadores foram muito atuantes, como também os dos embarcadores foram contra. A gente sabe que tiveram grandes empresas, assim, tentando, grandes sindicatos, associações tentando barrar isso. A indústria do agro mesmo não queria que essa lei passasse de jeito nenhum. Mas como tinha os sindicatos por trás e os sindicatos já vinham com uma briga muito constante, tiveram muito transportadores que estavam cientes do que podia acontecer. Eu não sei se vocês se recordam do Tarcísio, que era ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro. Uma das últimas reuniões que ele fez ainda como ministro foi no CTCESP lá de São Paulo. Ele foi pessoalmente lá, porque era uma demanda do CTCESP dos transportadores, que trazia para eles a gestão, né? Então, alguns gostaram bastante, outros acharam que era um custo. O desafio é quando o transportador tem um grande embarcador. Porque ele está muito na mão desse embarcador, o embarcador dita a regra. Exato, porque às vezes o cara não tinha nenhuma pólice, né? É isso aí. Tava por conta da DDR total, às vezes, né? E uma das coisas que se dizia muito também na época é o seguinte, vai ter transportador que não vai ter seguro, não vai achar seguro, opção de seguro, porque muitas vezes o volume de transporte dele é baixo, entretanto ele transporta, sei lá, transformador, que vale um valor, não tem risco de roubo e etc. Por que ele vai ser obrigado agora a contratar e pagar muito mais caro do que o embarcador já paga, né? Uhum. Isso aconteceu na prática? Tá mais difícil achar seguro num caso desse?
Cara, assim, eu vou te falar com bastante. Eu vi muita gente falando isso, assim, o pessoal que transporta bobina da Embraer e tal. Primeiro, gente, esses valores altos, estratosféricos, não acontecem todo dia. Não, E a verdade. Embraer não pega o cara que tá com o caminhão parado lá na pracinha escrito carreta para transportagem. Isso não existe. O cara que Só o cara transporta. especialista. Não tem. Então, essa visibilidade que o mercado às vezes trouxe, até nos eventos do CIST que eu participei, alguns colegas colocaram isso. Os valores de carga muito alto, transportador pequeno. Primeiro, gente, esse transportador pequeno não era chamado já para transportar. O que poderia acontecer era se houvesse um operador logístico, essa grande empresa contratava o operador logístico contratava essa empresa, e esse operador logístico, essa pequena empresa estaria amparado pela pólice do operador logístico. Como subcontratado. Isso continua. Os grandes operadores logísticos do Brasil continuam subcontratando empresas pequenas e aí está tudo bem. Então, assim, nunca houve uma contratação, até por uma questão de compliance e controle das empresas, de uma grande empresa contratar uma pessoa física direto, um caminhoneiro direto, um MEI, não existia. Então, isso não aconteceu. É muito difícil falar assim, poxa, mas eu tenho um cliente, isso acontece lá na corretora, a gente tem um cliente que transporta peças e partes de aeronaves, né? Inclusive os helicópteros, essas coisas. Os valores são muito altos mesmo. Às vezes a cubagem é pequena, ou seja, pouco espaço para o valor agregado muito alto. Quando a gente abriu mão da apólice do embarcador e foi fazer a apólice de transporte para ele, que a gente passou para a seguradora, ele conseguiu aceitação numa taxa competitiva, porque o risco do produto é muito pequeno, né? Então, eu acho que não teve assim, um problema muito grande com isso. Algum outro transportador demorou um pouco mais para se adequar, ou pode ser que ele tenha sofrido um pouco mais, mas assim, parar uma indústria, alguém deixar de transportar um transformador, por exemplo, não acontece, né? Eu acho que... Eu acho que o medo maior é assim, não parar de ter o transporte disso, mas aquele transportador, sei lá, que tem 10 caminhões que transporta para uma empresa dessa ter mais dificuldade. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, Roberto. Outra coisa que falavam muito na época, até acho que teve uma reportagem que foi um pouco exagerada, que disse que o custo do Brasil ia aumentar 1000% por causa, não sei se era 1000, mas era um número bem elevado. Alto, só dando, enfim, um exemplo. Por causa da nova lei. Acho que o número ali estava um pouco exagerado, mas também acho que, pegando o mesmo exemplo do transformador, do motor de avião, esses produtos que às vezes não têm um risco de roubo tão alto, e transformar isso em seguro obrigatório e não deixar isso dentro do empresário decidir o que ele quer fazer ou não, acho também um exagero, né? Diferente, por exemplo, que você falou do RC ambiental, esse devia ser obrigatório, não sei se para o transporte, esse devia, porque o dano social é muito grande. O RCV, com limite alto, deveria, né? Agora, o roubo desse negócio, você acha que causou, de fato, esse aumento de custo e etc.? Cara, foi na contramão. Eu até li quando o Reino Unido colocou alguns seguros obrigatórios, isso há muito tempo atrás, tá? Houveram algumas tentativas de greve, essas coisas dizendo que ia encarecer. E com o tempo ia haver inflação. E com o tempo a gente percebeu que houve uma diminuição no custo do seguro. Porque a gente que trabalha com seguro sabe que o seguro baseado é mutualista. Quanto mais pessoas contratam, a tendência do seguro ficar mais barato é maior. Então eu acho que teve isso. Primeiro também que não parte, por exemplo, das seguradoras, a arrecadação de prêmio não mudou. Ficou, no meu entendimento, muito melhor tratar com um transportador do que um grande embarcador. Porque imagina só, o grande embarcador tem o Propet, tem linhas financeiras, tem vários seguros, entre eles o de transporte. O transporte está performando mal, mas dentro de todas as linhas, a seguradora olha para o negócio e fala, cara, tá tudo bem. Dentro do pool de seguros que ele tem, tá bacana. Quando essa apólice sai do embarcador e vai para o transportador, se a apólice do transportador não está performando legal, ela ajusta o GR, ela agrava a taxa, ela coloca uma franquia, porque o poder econômico da seguradora perante o transportador é menor, diferente do embarcador, que às vezes o embarcador tem um poder econômico mais forte do que a transportadora. Então, às vezes nós víamos a nossa sinistralidade piorando muito na carteira de transporte e a gente não percebia que os grandes agressores eram os grandes embarcadores. Porque as taxas lá embaixo, as apólices tudo ajustável, né? Faz uma apólice com 18 meses aí de vigência, com uma taxa baixinha. Eles transportam mais do que o previsto, não querem pagar depois o ajustamento. É assim, se tem sinistro, eles pagam o ajustamento. Se não tem sinistro, não, mas eu não tive sinistro, me dá isso como desconto, um cashback. Vocês conhecem bem como que trabalha isso. Então, eu ficava olhando para a seguradora dizendo, cara, a arrecadação de prêmio vai ser teoricamente maior, porque vou ter uma taxa para o transportador maior do que é do embarcador, vou ter uma gestão melhor de portfólio, porque tratar com o transportador é mais fácil do que tratar com o embarcador. Então, esse é um ponto. O segundo é que quanto mais pessoas contratando, a tendência do seguro de fato é ficar menor.
e menor. E uma coisa que acontece também, assim, eu já presenciei casos de transportadores pequenos ter sinistro e falar, cara, se a gente não receber da seguradora, eu vou ter que vender o caminhão. E vender o caminhão para eles representa... É o business do cara. É o business dele, é o que você falou bem, né? Então, assim... Reduz faturamento, ou ele tá todo endividado, às vezes é o único caminhão, ou tem poucos caminhões quitados, isso mexe muito. E o seguro vem para repatriar isso. Então, isso também deu para o transportador um outro olhar, porque muita gente tinha esquecido do seguro de transporte e com essa mexida da lei isso voltou à tona. E uma coisa que a gente faz muito lá na corretora é dizer quanto que representa o seguro dentro da operação dele. A gente tem alguns gráficos que a gente mostra em Excel que a gente mostra quanto que custa o seguro por operação. Então eles percebem que não é um custo proibitivo, né? Porque é muito comum o segurador falar, o transportador falar, cara, isso é um custo para nós, mas um custo quanto? Às vezes eles não sabiam, né? A gente até fala, toda cobertura nova, o formato de proposta que a gente manda, a gente coloca lá, por exemplo, taxa adicional de 0,1. 0,1 representa R$100 a cada 1 milhão transportado. Porque às vezes ele não tem noção de quanto representa. Ele fala, mas a do concorrente é 0,2 e a sua é 0,3. Tá, mas minha 0,3 cobre danos a terceiro, cobre excesso de velocidade e tal. E a cada 1 milhão que você transportar é R$100. Você transporta 5 milhões a 500. Essa é a melhor maneira de exemplificar uma venda, né? É isso. Você mostra em número ali, o cara fala, mas só isso por meu risco? Sabe onde que eu aprendi isso? Quando a gente tinha problema de boleto bancário. O cliente não pagava, a gente mandava o boleto muito em cima, isso lá no começo da corretora. Uhum. E aí o cliente ligava e falava assim, pô, Roberto, eu recebi o boleto ontem, não consegui pagar, não vou pagar, não acho justo pagar os juros. Aí a gente pedia prorrogação para a companhia, aí eu vi no banco, o cara dava tipo R$3, R$4. E aí eu comecei a falar na ligação, falei, cara, você sabe que os juros que representa tipo R$6? Você já leu ali? Cara, puta, você tá de brincadeira, não paga, na época o telefone era pago ainda, o celular era... Não paga a ligação. Não paga a ligação, cara, puta, desculpa, não quero te incomodar com isso. Então eu comecei assim, pô, os clientes não têm percepção de quanto representa, né? Então isso também foi muito legal, quando a gente faz embarque esporádico. O brasileiro tem esse negócio, ufa, É isso, Rafa. esse negocinho aqui, sabe? Tipo, pô, vou ganhar... Ou preguiça de ler, né? Não, mas o brasileiro, ele tem esse negócio da negociação. Puta, levei uma vantagem aqui. Não só na vantagem de maliciosa, né? Sim. Mas de ver que ter aquela percepção de que ganhou. Ganhei essa negociação aqui, sabe? Tem isso. Então a gente começou a exemplificar. Então esse foi o melhor modelo. E com a lei a gente começou a mostrar muito isso. Olha, eu até fiz uma planilha que a gente mandou para alguns clientes, usando como referência um sinistro de 500 mil. Imagina um sinistro de 500 mil que por qualquer motivo, ou ele não teve a indenização porque não fez seguro ou porque o embarcador não pagou. E essa demanda vai judicial. Se ele contratar um advogado, no mínimo o advogado vai cobrar 10% do valor da causa. 10% de 500 mil é 50. Ele vai ter mais as custas advocatícias para pagar lá, para se defender e tal. Vai rolar esse processo. Vamos imaginar que ele perca o processo. Isso vai ser rolado de juros, dano, essas coisas, esses 500 mil vai virar uns 700 e pouco. Aí ele não tem esse recurso para pagar. O que as seguradoras fazem, pegam os bens dele como garantia. Vai lá justamente no caminhão que o cara tem. Aliena o caminhão, coloca o caminhão como garantia. Aí tem que pagar. Cara, aí vira um salseiro muito grande. Vamos imaginar que deu tudo certo. Ele entrou, a seguradora fez, ele entrou, pagou tal. Ele perdeu nesse período os 50 mil de honorários dos advogados, um período ali de desgaste de taxa, essas coisas, um risco social e também empresarial, eu sei como empresário, de colocar a cabeça no travesseiro e falar, cara, e se eu perco aquela ação naquele valor, vai mexer. Dorme, né, meu? E aí eu te falo, cara, tudo isso não justifica você pagar às vezes R$2.000 de seguro, porque qualquer carga que você tiver vai estar próxima a R$500 mil, você terá o amparo de uma seguradora e você não vai ter o risco de perder isso lá na frente. Boa. E aí o empresário olha para aquilo e fala, puta, cara, é verdade, vale mais a pena eu fazer isso, né? Então, quando a gente começa a demonstrar isso para ele, porque existe também no mercado uma coisa muito ruim, e eu acho que nós corretores precisamos mudar esse parâmetro, às vezes a gente não demonstra para o cliente todas as coberturas dos seguros, todos os benefícios, né? Eu comprei um carro importado uma vez, e aí bateu uma pedrinha no vidro e trincou o vidro, né? Esse que eu tinha não era blindado, eu fui na concessionária trocar, e o cara falou, não, mas o seu carro não cobre o vidro original. Mas como assim não cobre o vidro original? Porque o vidro da concessionária... Você tem que trocar quando sai da concessionária o vidro? Aí você tem um negócio de marca, né? Você tem que comprar uma cobertura adicional que cobre lá. O meu carro era uma Mercedes, então o para-brisa da Mercedes vem com o símbolo da Mercedes. Se você coloca fora da Mercedes, não vem o símbolo da Mercedes. Aí quando você vai vender o carro, ele desvaloriza, porque...
E aí eu liguei, porque eu não faço o seguro dos meus carros. Então eu liguei, cara, mas por que não tem isso? Ah, porque isso custa 105. Cara, se você tivesse me dito, eu tinha comprado. Porque eu acho que é uma cobertura válida, é um risco que pode acontecer. Ou mesmo que eu não tivesse comprado, pelo menos eu tinha ciência. Então, quando a gente manda as propostas para o cliente, normalmente a gente manda 3 opções: a cobertura básica mais as coberturas da SUSEP e todas as nossas coberturas. E lá embaixo a gente exemplifica com a taxa quando dá, e a gente faz uma outra coisa também que eu acho muito assertiva. Eu coloco quanto é de valor em médio cobrado. Então eu tô dizendo assim, ó, minha taxa final é 0,07. Você está cobrando em média 0,5% do seu cliente. Então você cobra, sei lá, 50 mil, meu taxa de seguro vai dar 15. Então o cara olha aqui dizendo, poxa, mesmo fazendo um seguro mais completo, eu vou ter um save aí nessa composição de 35 mil reais, 45 mil reais. Isso funciona muito bem. E demonstra também para o transportador que a gente sabe com o que a gente está fazendo, né? Porque a gente sabe que ele está cobrando de valor maior, tá? Então essa composição a gente consegue fazer muito bem e aí fica muito mais fácil de vender, né? A gente tem uma taxa de fechamento de 60% na corretora. Cada Taxa 10... de índice de fechamento? Isso. Caramba, que legal. Cada 10 propostas que a gente manda, a gente fecha em média 6. Caraca. E eu acho que veio muito da gente entender isso do mercado. É algo É altíssimo. Altíssimo. As companhias fecham 10, 15%, né? A gente é 60%. E Roberto, baseado ainda nessa questão da lei, né? A gente, assim, ouviu, né? Ou se depara, por exemplo, alguns embarcadores deixaram de fazer o seguro também por conta da lei, voltando àquela, vou terceirizar alguns deixaram. Mandar tudo para de valor. E aconteceu mesmo, e tem acontecido. O problema é o seguinte, às vezes alguma seguradora tem essa transportadora há anos, com limite de 500 mil reais, só que o embarcador lá tinha uma pólice lá de 3 milhões, né? E dava DR estipulação na época, né? Então, praticamente não tinha esse risco, né? A partir do momento que ela volta, agora ela assume esse risco desse embarcador, ela pede... Como que tá as seguradoras estão vendo isso? Porque você tem um risco médio ou entra mais? Exposição, digamos assim. Ou Tá vendo mais faturamento entrando. Eu acho que o faturamento a seguradora ganhou, porque esse risco que era tido como TN, normalmente com uma taxa mais reduzida, vai para o transportador com uma taxa maior. E, de novo, se esse transportador ele tem um desequilíbrio nessa apólice, é mais fácil ela corrigir do que do embarcador, por exemplo. Né? Então, eu acho que para a seguradora, de forma geral, é um ganho. Eu vejo muito mercado dizendo assim, poxa, como que vai ser para as seguradoras? Eu acho que para as seguradoras foi perfeito. Porque você tem mais gestão sobre o transportador, você arrecada mais prêmio. O embarcador, de novo, é tudo mais difícil. São apólices normalmente bianuais, atrelada a outros ramos de seguro. Eu participo de algumas apólices de embarcador. É muita gente para falar, e você fala com compliance, você fala com transporte. Até você chegar no cara que decide mesmo, demora. Você quer ajustar uma apólice de transporte do embarcador, normalmente é mais difícil do que do transportador. O transportador, você fala com o dono, cara, diretor, e o cara fala, não, realmente eu preciso fazer. Ele entende muito mais a questão do risco. O embarcador fala, cara, isso não é com a minha área, é a cara de suplementos. A área de suplementos não é área de transporte. Não é transporte, é compras. E aí você vai apertar o cara fala, não, mas isso foi uma campanha que nós fizemos, a gente não vai ter mais essa composição de produto de... Fica um negócio sem fim. E aí as empresas são muito grandes, você não consegue às vezes tomar. Não estou dizendo que são todos os casos, mas normalmente a negociação com os embarcadores, principalmente para você ajustar uma regra de gerenciamento de risco ou uma correção de taxa, é muito difícil. O cenário é totalmente diferente, entendeu? Agora, Roberto, outra coisa que preocupava muitos embarcadores quando a contratação de seguro era mais por conta do transportador, e aí virou outro embarcador, agora tá tendo esse momento de novo, era a questão da inadimplência, que a gente sabe que a inadimplência do transportador costuma ser maior. Ele tendo que pagar mais, aumentou a inadimplência, ou por ele renegociar com o transportador, ele tá, na sua visão, tá se mantendo ali os níveis? Foi assim, lá na corretora nós temos eu ia falar um time, mas é uma pessoa só. O time dá uma percepção de ser grande, né? Eu tenho uma pessoa só que cuida de inadimplência lá na corretora, né? Qual que é o critério que nós usamos? Inadimplência acima de 15 dias, a gente suspende as averbações. O transportador não consegue mais averbar. Normalmente, quando você suspende a averbação, o dinheiro nasce, ele faz o pagamento da fatura. Se ele não paga, então assim, suspende com 15 dias, ele consegue fazer só 2 prorrogações. A primeira prorrogação com 20 dias do vencimento original, então se ele paga dia 1º, ele consegue jogar para o dia 20. Se ele não pagou dia 20, ele pode pedir uma outra prorrogação, no máximo com 10 dias, baseado na segunda, ou seja, ele não pagou dia 20 até o dia 30. Se ele não pagou nesse período, a gente cancela a apólice.
Com isso, a nossa inadimplência na corretora é 2,5%. Caramba! Estou te falando, a gente tem 2,5%. Eu vou te dar um número, nós emitimos nos últimos 3 meses perto de 4.800 faturas. Eu devo ter em atraso umas 110, 120. Caramba. A gente controla muito perto isso, assim. E Legal. acontece assim, poxa, eu mandei o boleto pra você. Você fala, puta, não é pra mim, é pro Rafa. O Rafa, não é pra mim, é pro financeiro. A gente vai corrigindo o sistema e vai lastreando. Então, no onboard, assim, no primeiro mês do cliente, a gente tem todo o cuidado para saber se o cara que fechou o seguro é o responsável pelo pagamento. A gente faz esse rastreio para descobrir. Uma vez que eu descubro qual que é o e-mail dele, de fato, a gente começa a criar um histórico. Então, às vezes o cliente volta assim, não paguei porque eu não recebi o boleto. E a gente é um sistema que envia pra gente, então a gente tem todo o rastreio. Quando o cara logou, quando o cara recebeu e tal. E também, a pessoa que faz essa cobrança, ela já tem um feeling. Ela sabe quando o cara não pagou porque não tinha condições, quando o cara tá enrolando, então a gente não faz isso, né? Então, assim, na Insert nós sempre tivemos uma inadimplência muito baixa por essa questão, suspende a verbação. Porque a gente tem que lembrar que se suspendeu a verbação, o cara não tem mais cobertura. Isso. Então, acabou ali. Enquanto ele não pagar, e a gente só reabilita a verbação com o envio do boleto quitado. É que muitas vezes essa informação não vai chegar pro embarcador, né? Ele vai continuar transportando, achando que ele tá com aquela pólice que ele entregou lá, com aquela vigência disso. Você tem razão. Né? Você sabe que os embarcadores que nós atendemos antes da lei, a gente pedia para os transportadores uma carta de adimplência. Justo. A gente pedia para eles uma carta de adimplência. Isso funciona muito bem, porque no primeiro mês que você pede pro transportador, ele percebe que vai ser uma prática, ele não atrasa mais. Ele vai falar, pô, os caras estão checando isso. Então, isso é um cuidado que a gente tem. Então, assim, a inadimplência na Insert é muito pequena, porque a gente tem esse cuidado de fazer. Mas o mercado reclama, né? Fala em torno de 15%, 20% de inadimplência. Mas eu acho que vai muito do controle também nosso, né? A gente tem um cuidado também de no envio das faturas, quando há qualquer tipo de questionamento, a gente consegue explicar muito bem através da planilha. Porque às vezes o cliente fala assim, mas a fatura veio errado, veio muito maior. A gente, olha, no mês passado você transportou 50 milhões, agora você transportou 100, ou você transportou os mesmos 50, mas você foi para a região norte do país, a taxa é maior, mesmo aplicando desconto. Então fica claro para ele antes do vencimento. Porque às vezes ele não paga também por discordância. Então a gente corrige isso muito rápido, entendeu? Boa. E Roberto, deixa eu te falar. O faturamento, eu imagino que dos ramos de transporte aumentou bastante, do transportador, né? Você tem uma noção de quanto que aumentou, não? É que a gente teve duas coisas legais que aconteceu na corretora junto, que foi a entrada da lei, né, 14599, e a gente começou a vender o RCV também. Então isso aumentou bem o nosso faturamento. Se a gente pudesse separar, eu acho que na carteira da Insert, perto de 800 clientes, só em função da lei, deve ter aumentado entre de 12% a 18% de faturamento, né? E eu acho também, Rafa, que assim, isso é gradual. Cada mês vai aumentar mais. Como que eu sei disso? Porque nos sistemas que a gente tem de averbação, a gente tem as datas de vencimento das DDRs. Então, por exemplo, venceu agora no último mês... Não renovaram. Não renovaram? Então eu vou sentir esse efeito dessa averbação agora no mês de setembro, porque vai transportar agosto todo e no mês de setembro eu sinto, né? Eu acho que mais pro final do ano a gente vai ter uma noção melhor de como o mercado se comportou em termos de faturamento. E é isso que eu queria ter uma noção para ver se esse ano volta nos padrões de crescimento que estavam. Eu acho que esses números da SUSEP também, quando a gente olha os anuais, tem uma coisa que não ajuda muito, que são as apólices de grandes embarcadores, que eles fazem bianuais às vezes, tal, até trianuais, porque aí você tem uma entrada de prêmio muito grande naquele primeiro ano, e aí você tem um buraco no outro, né? Então, como a gente tem averbações, a gente emite mensalmente, a gente começa a gente acompanha. Por exemplo, eu consigo sentir a verbação com feriado. Se você tem um dia útil menos nacional, se tem um feriado tem nacional, uma diferença. você consegue sentir isso por dia, entendeu? E opções de seguradora? Porque tinha muita seguradora que era muito focada no embarcador e meio que, não digo menosprezava o transportador, mas não era foco. Você vê que essa galera tá te procurando mais? Sim. Não, os colegas corretores multinacionais também sofriam muito, né? Tinha um embarcador como... Começou assim, vou responder essa pergunta, mas vou dar um pouquinho atrás. Quando eu comecei a corretora há 18 anos atrás, era assim, TN e importação e exportação era tudo de bom, não existe coisa melhor, seguro de transporte tinha que ser esses caras, transportador não presta. O que aconteceu? Todo mundo foi para o transportador, com isso as taxas reduziram muito. Além da redução das taxas, começaram a fazer o quê? A dar o DDR
Cara, então o nosso mercado de TN, se você olhar a sinistralidade, não é muito diferente do transportador. É isso mesmo. Há 7, 8 anos atrás era muito diferente. Sei lá, o transporte nacional com uma sinistralidade de 22, 23 e o transportador com 60, 70. Agora está muito equiparado. Então eu acho que nós, como indústria dos seguros, erramos na precificação do embarcador. Todo mundo foi com muita sede ao pote, comissões muito altas, taxas muito baixas. Baixaram muita taxa. Baixaram Era muita taxa. muito bem. É isso aí. E uma coisa que, assim, comparando os dois, né? Se a gente tem a mesma sinistralidade nos dois ramos, igualzinho, vamos supor se fosse. Aqui eu tenho um operacional muito grande. Sim. Porque é faturamento mensal, sim, babá. Então, administrativamente, muitas vezes o subscritor ali na ponta não se preocupa com a DA, com tal, não sei o quê, mas como empresa, sim, você que é um empresário, né? Às vezes você tem que botar muito esses negócios na ponta do lápis. Né? E só complementando, uma coisa muito positiva, assim, da lei também, que fez, pelo menos pra minha visão em seguradora, é Reduzir o operacional. reduzir a caixa postal. Que não é um puta custo. Custo, então? Você pegava lá um Emissão de embarcador apólice que de tinha circulação. 300 transportadores. Não, e você emitia uma apólice com R$300, R$200, às vezes, né? Só para averbar. Às vezes você tem que emitir para um segurado, sei lá, centenas de apólice por um custo que não se paga. Eu acho que operacionalmente teve essa diminuição. E aí aconteceu assim, das seguradoras que trabalhavam só com embarcador vir para procurar a gente. A Insert tem, através da gestão, a gente tem uma sinistralidade muito boa de mercado, né? A gente conseguiu fechar aí o primeiro semestre com 42% de sinistralidade, que é um resultado muito legal. Uhum. A gente cresceu 40% em prêmio e mantivemos a sinistralidade em 42%. E essa sinistralidade ainda, nós tivemos 2 picos, assim, nós tivemos 2 sinistros de valor muito alto, que foi 2 severidades que nós tivemos, né? Mas tudo bem, a companhia pagou, a gente entende que tem que colocar. E eu preferi também colocar esses números para não dar uma percepção pra gente de jogo ganho, sabe? Pra gente ficar sempre olhando. Porque a gente tem não pode jogar toalha nunca. porque a gente tem um time de GR atuante. Então, se a gente também se falar, tá tudo bem, a gente pode muito rápido perder esse resultado e a gente sabe o quão difícil é recuperar, né? O que eu noto que muda a regra do jogo, assim, existem muitos corretores ainda que, infelizmente, olham muito a questão do faturamento. Eu quero o negócio a qualquer preço e a gente vê depois o resultado. Algumas companhias acompanham até esse movimento. A gente na Insert sempre foi ao contrário, a gente foi muito pé no chão. Eu quero um crescimento sustentável. É por isso que a gente tem contas há muito tempo que estão com a gente, porque a gente olha de fato para o risco. Eu tenho lá na corretora 2 subscritores. Nem todas as cotações que chegam a gente passa para a companhia. Porque se o nosso subscritor olhar e falar, cara, esse risco é muito ruim, essa taxa está muito baixa, o risco do negócio não compensa a exposição, a gente nem cota. Isso é uma pré-seleção para que a gente não perca dinheiro, né? Eu fiz a relação dos clientes mais sinistreiros dos últimos 6 meses. Cara, de uma carteira de 840 clientes, nós temos 5 clientes que estão com uma sinistralidade acima de 150. Caraca. É muito pouco. E é fácil de resolver, assim, sabe? É pontual. É pontual. Então você vai lá, às vezes é uma severidade, ou às vezes é um cliente que paga pouco. Então o cliente lá tinha um caso de que o cliente pagou nesse semestre 52 mil e teve um sinistro de 80. Cara, não é um sinistro ruim, não é uma conta ruim, é que ele paga pouco, né? É isso que vai falir a seguradora. Não isso. E de certa forma nem se deve olhar tanto para isso, porque são casos assim, é mais, olhar mais o bolo, todo, né? O bolo. E, Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa, essa questão do RCV, né? Ainda, me corrija aí, tá? Porque às vezes eu tô meio por fora aí. Ainda não há um pronunciamento, até na própria, assim, pelo que eu vejo no mercado, ninguém mudou a nomenclatura do 55. Isso. Ainda tá porque com a SUSEP tem que fazer isso. Isso, a SUSEP ainda acho que não meteu uma resolução, né? Formal. O produto assim, na SUSEP ainda tá dessa forma, tá registrado dessa forma. Todo mundo tá aguardando. O RCV, ele também não tá definido em que ramo vai ficar, não é? Não, o ramo tá. É que tem a possibilidade. Algumas estão vendendo dentro da polícia transportador. Isso, Como... eu acho que a gente tem alguns lados assim, e eu não vou ficar em cima do muro na resposta. Eu acho que a seguradora usa a falta de pronunciamento da SUSEP como desculpa para não se movimentar. Eu acho, cara. Eu acho que se ela quisesse, até porque a gente tem que lembrar, eu não lembro a circular, se o Paulo Alves estivesse aqui, ele ia lembrar a circular e a linha, né? Mas eu não lembro a circular que a SUSEP lançou, que ela permite agora a junção de produtos dentro de um determinado. Isso. Você pode fazer vários ramos um só. Então, esse ponto está pacificado.
Quando a seguradora diz que tem que colocar em um determinado ramo, isso é para um controle de estatística, de números, essas coisas, não propriamente porque tem que fazer necessariamente naquele ramo, senão você está descumprindo uma legislação. Ela quer ter uma visibilidade do impacto que isso vai ter. Então, assim, eu acho que as seguradoras ainda não acreditaram no produto. Tiveram 2 companhias que foram muito rápido em lançar esse produto com preço muito alto. Eu até entendo que esse preço agravado foi justamente para evitar que elas tivessem sinistro e tivessem um... Isso é pra testar, né? Porque dali vai... eu acho que subiu muito a régua, aí teve 3 complicações no meu entendimento. A operacionalização. Primeiro, emitir com MDFE era horrível, não consegue É capturar. o que você falou, 18% só emite. Não dá. Aí ele colocou algumas outras regras. Não pode passar de 5 horas de viagem, eu tenho que ter uma quilometragem... Cara, quem consegue controlar isso, velho? Pra controlar. A gente não tá no Uruguai, que é um país desse tamanho. A gente tá no Brasil, que tem viagem de 10 dias, 12 dias, né? Então, eu acho que isso dificultou. E o terceiro foi a questão do custo, né? A gente pegou aí o mercado falando entre 14 e 16 reais por viagem. E aí é por operação. Então, se ele faz uma coleta, 16 reais. Se ele faz a transferência, 16. Se ele faz uma distribuição, 16 reais. O custo do RCV, muitas vezes, é mais caro que o custo do transporte. Olha que incompatibilidade que teve, né? Então, acho que por isso que o mercado não teve essa absorção. E aí, o mercado segurador, que eu acho que foi muito permissivo, foi que ele percebeu que não havendo outras companhias fazendo, todo mundo ficou em stand-by. Então, tipo, A não tá fazendo, ou sei lá, A e B fizeram, não deu certo, eu vou ficar aqui até o mercado se movimentar. Falando individualmente para a Insert, isso foi ótimo, porque como a gente estava com o produto pronto, a gente ganhou muito mercado, vem vendendo, isso foi muito legal. Mas pensando no bem-estar e assim, tudo que eu tenho na vida veio pelo mercado de transporte, eu gostaria assim que o RCV virasse de fato um produto de prateleira. No meu entendimento, tem que ser na carteira de transporte, eu acho que tem que ser feito junto. Tá meio... Até a verbação, a cobrança, né? Cara, tudo junto, né? Uma coisa que a gente tem nas nossas apólices também do RCV, a gente cobre o frota, o agregado e o autônomo, porque a lei fala só para o autônomo e para o agregado. O nosso cobre a frota também. E a gente não precisa ter aquela questão de ter relacionado placa, nada disso. Emitir um documento fiscal da transportadora, seja CTM, DFE, está coberto o RCV também no trajeto total. Então, coleta, transferência e distribuição, uma única verbação, um único documento, acabou. Operacionalização super simples. Algumas seguradoras até estão protocolando essa cobertura, né? E só para não ficar sem resposta, é a resolução CNSP 407/21, que fala dessa questão da junção. A gente até teve um episódio aqui com o Walter Polido, episódio 42, que a gente falou legal. Sobre... Que aí pode fazer essa junção dos produtos, né? Então, acho que as seguradoras, assim, estão um pouco preguiçosas para fazer o produto. Eu acho que tem demanda. E uma coisa que eu acho muito importante também, que pouco se fala nisso, a gente tem que lembrar que o seguro de frota no Brasil, a penetração é baixíssima. Quase nenhum transportador contrata seguro de frota. Para o casco, então, eu imagino que deva ser 10, 5%. Né? E para o terceiro também. De novo, pensando no conceito de seguro, de proteção de sociedade, se as seguradoras lançam esse produto no transporte, atrelado à averbação, a maioria dos transportadores contrataria esse serviço, eventuais danos causados a terceiro teriam o amparo de uma seguradora, porque o autônomo que você contrata, que é aquele cara que não cumpre a jornada, que excede a velocidade, ele causa um dano a terceiro, ele só tem um caminhão. E aí o que acontece? A vítima vai atrás dele, não consegue ressarcimento, fica com prejuízo, às vezes ele bate também num outro caminhão, ou numa pessoa que faz transporte por aplicativo também, e aí fica sem os rendimentos mensais dele. Se você tem uma pólice contra terceiro, cara, você vai lá, você faz o pagamento. Então, acho que as seguradoras podiam olhar para isso, porque é uma arrecadação de prêmio enorme. Dentro da corretora, a gente estimou de um mês para o outro 417 mil de crescimento de prêmio de um mês para o outro. Em geral, você está vendendo o RCV e o STDC na mesma seguradora ou você pode fazer... Sempre na mesma seguradora. Você está fazendo sempre na mesma? Sempre na mesma seguradora, Mais fácil estar linkado com o transporte, né? E uma coisa que nós fazemos também, nós não vendemos a pólice só do RC-TRC. Então, se o cliente quer contratar... isso que eu ia te perguntar, porque como é que fica isso? A gente não... Porque assim, se a gente pega o Código Civil, diz que nós, como corretores, somos responsáveis pela orientação ao segurado. Então, a gente tem responsabilidade civil por uma orientação. Se, de repente, ele contrata só o seguro de RC-TRC, é penalizado, eu sei que é muito difícil uma fiscalização ir nessa linha, né? Mas ele pode dizer, mas o corretor me orientou, eu não fazia. Então isso pode de alguma forma resgualar na gente. Exatamente. Então a gente não vende. E eu vou te falar assim, eu não lembro da gente ter perdido nenhum negócio, assim, sabe? Tem uns que falam, mas eu não preciso, minha mercadoria não tem visibilidade. A gente atende o norte do país, né? Manaus, Belém, essas regiões de fato tem pouco roubo de mercadoria, assim, tem mais o risco maior de acidente. Então eles não querem contratar roubo. A gente falou, mas é uma obrigatoriedade, independente disso ou não, você precisa fazer. Mas lá tem uma
particularidade que é difícil. O pessoal anda de moto sem capacete, cara. Então, você falar de segurança e de lei numa cidade onde o pessoal não usa capacete na moto é um pouco mais difícil, né? Mas a gente opta por não fazer. Então, se ele não contratar o DC, a gente prefere não vender o RCT-RC. É meio bizarro, né? Beleza, quero usar RCT, mas aí o cara decidiu DC, sei lá, porque aí sabe precedente pro cara contratar em outras seguradoras, sei lá, fica meio estranho também, né? Sabe que nós fizemos um teste, cara? Acho que vale até a pena para os colegas que estão nos ouvindo. Nós começamos no início passar o custo do RCT-RC, tipo um valor único, R$ 1.500 o custo dos dois. E aí ele falou, não, eu quero tirar o custo do RCT, do DC. Fica 1.200. Então eu prefiro contratar. Eles não têm percepção de quanto custa. De novo, o cliente não quer contratar sem saber. Não, então, às vezes... Exatamente. E às vezes o cara fala, igual o exemplo que o Rafa falou, né? O cara nunca teve sinistro de roubo, ou não, o risco dele não é o roubo, né? Mas eu acho que as seguradoras também, ela tem noção disso. A precificação vai ser diferente. Eu concordo. Vai ser. Por que você vai cobrar? Né? Deveria. Eu tô pensando assim, deveria. Porque, cara, a lógica. O maior risco é acidente. Vai cobrar menos, né? O DC você não vai cobrar igual esse aqui. É que, assim, esse cara... É que ele pode transportar diversas outras coisas no bolo, mas quando é focado naquilo, cara... Eu vou dar um exemplo para vocês nisso. Eu concordo com você. A seguradora tem essa percepção. Quando começou os seguros por pay-per-use, vou colocar um rastreador no carro, e aí quando eu sair com o carro eu ligo o seguro e eu pago por aquela quilometragem e tal. Vocês acham mesmo que as seguradoras não sabem quantos carros de fato rodam? Quantas pessoas fazem seguro e deixam o carro na garagem, ou roda muito pouco, os que rodam muito? Tanto é que todas as empresas que foram por essa linha de cobrar por KM não tiveram muito sucesso. Ou o preço não é muito diferente. Porque tá no cálculo, né? Tá no cálculo. Então tem essa noção, assim, de fazer, né? Eu lembro quando eu tive jet ski na época, eu fazia o seguro, o pessoal, poxa, mas o pessoal anda de jet ski normalmente 4 ou 5 vezes por ano e tal. Nem compensaria. Aí a gente falou, mas vocês acham que a seguradora não sabe disso, cara? Você acha que eles não têm uma estatística dizendo quantas vezes até por uma questão, o jet ski tem horas, né? Quantas horas são utilizadas e tal. Bom, Roberto, obrigado, show de bola. Você tem alguma outra coisa que a gente deixou de falar aí, que você acha importante falar ainda desse assunto? Cara, eu acho assim, de forma geral, tá tendo uma profissionalização muito grande no mercado de seguro. Eu acho que os transportadores estão cada vez mais cientes, conscientes das coisas. Eu acho que isso ajuda bastante. O nível de contratação de seguro tá aumentando. Muito se falou lá atrás que o transportador era o motorista que deu certo, que havia a transportadora, estava todo mundo correto, só que a gente tem que pensar que agora quem está na frente da mesa são os filhos, né? Que estudou, que tá... É muito comum hoje você olhar uma planilha, né? Eu lembro quando eu vendia mais ativamente os seguros, não vou fazer seguro com você porque o cara que quando abria a transportadora era meu corretor e tal. Agora, o filho do dono, os gestores que estão lá, não tem mais esse apego emocional. Posso até dar uma preferência, vou ouvir o cara com mais atenção, mas eu quero... Então, acho que essa profissionalização mudou e isso também vem nos ajudar do mercado. Se a gente lembrar um pouco, a quantidade de fraudes de seguro diminuiu bastante, a quantidade de problemas que a gente está tendo, a própria inadimplência caiu, porque eu percebo que o mercado de seguro vem se amadurecendo, os transportadores vêm tendo um olhar diferente para isso, né? Ótimo, cara. E eu acho também, Roberto, não sei o que você acha, mas que, alguns transportadores que eu visito aí, vai estar muito bem organizado, empresarialmente falando. E também, uma coisa que não era tão comum, gente que, acho que o transporte é um segmento bom, foi lá e montou a sua empresa e tá dando muito certo, né? São empresários, de fato, né? Isso você tem razão mesmo, né? É legal, porque você tem um outro tipo de público dentro desse segmento mais profissional e isso eleva o nível, né? Porque todo mundo tem que acabar como que eu posso dizer assim, se competindo com pessoas melhores. Porque antigamente tinha uma questão também que tinha muita isenção não é a palavra certa, sonegação fiscal. Os documentos não eram emitidos eletronicamente e tal. Então você tinha um transportador que trabalhava certinho, pagava todos os impostos, e tinha um cara que trabalhava à margem da lei. Agora, o governo está conseguindo, de forma eletrônica, ter muito mais controle dessa questão. Então, está todo mundo, teoricamente, trabalhando com os impostos e tal. Então, você subiu a régua. Então, isso melhorou também a percepção, né? Então, acho que são vários fatores que estão deixando o mercado melhor. Eu acredito, inclusive, que em um determinado momento, o segmento de transporte vai ser uma das carteiras que as seguradoras mais vão querer atuar. Justamente por esse amadurecimento, por esse profissionalismo, tá cada vez mais na mão, a gente tem cada vez mais dados, mais informação, tá cada vez mais fácil corrigir as apólices de transporte, né? Antigamente era muito mais difícil a gente ter essa percepção.
Boa. Boa. E isso graças ao corretor de seguros, né? Vamos dizer aqui, Sim. né? O corretor parceiro é o que realmente vai fazer as seguradoras darem também esses ajustes, né? Até você falando assim, pra gente já finalizar, uma coisa que é importante também, a gente nota que no mercado de corretora de seguros não tem mais corretor médio. Ou ele é muito pequeno, é um boutique, ou é um corretor grande. Então isso também, ou ele cuida de meia dúzia de clientes muito bem cuidado, que é uma boutique, tem um bom relacionamento, toma um vinho de final de semana com o transportador e cuida bem, ou são grandes corretores, que aí tem uma estrutura muito grande, que tem um modelo de trabalho e uma gestão muito melhor. Então eu também noto isso. Antigamente, quando eu abria corretores, existiam muitos corretores de transporte, teoricamente tudo na mesma faixa de faturamento e tamanho. Hoje, cara, assim, tem os grandes e os bem pequenininhos. Porque ou se você não conseguiu se profissionalizar para se tornar uma grande empresa, você ficou muito... Então, eu acho que isso também ajudou, porque a maioria dos clientes estão com os grandes corretores, que aí tem um compliance melhor, tem uma gestão corporativa melhor, e isso acaba elevando o nível também. E, Roberto, tem um monte de gente comprando corretor aí. verdade. Quando que você vai... Já recebi várias ofertas. mesmo? Cara, não, mas já. ó, agora sério, de brother, cara. Cara, se não tiver uma gestão na cabeça, mano, cara, é foda, mano. Melhor não. Sabe o que eu acho? Assim, eu não descarto a possibilidade da venda. Claro, nunca, né? Só que eu não acho que é o momento, né? Vou fazer 46 anos. Tá novo, pô. Então, me sinto novo, assim, jovem. Eu acho que a Insert ainda tem muito para crescer. A gente vem crescendo 40% por ano. Eu acho que a gente ainda consegue manter esse ritmo uns 3, 4 anos. Eu acho que quando chegar a um tamanho que eu começar a perceber, dizendo, puxa, vai ficar mais difícil, a subida vai ficar muito mais íngreme, aí eu acho que é hora de pensar e tentar fazer. E uma coisa que eu acho também, sendo bem sincero, até para quem tá assistindo que tem interesse em comprar Insert, só deu certo, cara, porque eu sou um doido. Eu faço muita coisa que o mercado não faz. E eu não sei se eu entro numa estrutura muito grande, onde eu não possa ter a gestão que eu tenho, se vai dar certo. Eu acho, inclusive, que a gente vai perder cliente. De verdade, porque a forma que a gente tem de gestão, não estou dizendo que é melhor do que ninguém, mas é muito particular. E quando você é comprado por uma instituição maior, uma multinacional, os clientes e os processos têm que se adequar como uma multinacional já trabalha. E às vezes você vai ter um distanciamento de cultura que pode vir uma queda de faturamento, né? É isso, os teus clientes te buscaram pela tua característica. Se muda, você já não é mais aquele cara de frente para eles. É isso mesmo. Ocorre. Quando você vem numa JV, por exemplo, entre seguradoras grandes, talvez assim, nunca é igual. Você era atendido por um lado, por outro, os clientes de cada um, mano, não tá se encaixando, né? E sabe uma coisa também? As grandes corretoras querem vender, fazer cross-selling na carteira. E a Insert vende vários outros seguros dentro do transporte. Então eu posso criar um problema, inclusive, operacional. Então assim, poxa, se eu faço esse seguro, você vai mexer na área de property, você vai mexer no cara da frota, você vai mexer no RC. Mexeu no transporte. Porque como eu só vendo produto, eu quero que todas as coberturas estejam um produto só, né? Sim. Mas isso é um papo pra depois. Vamos esperar as coisas acontecer aí. Eu acho que vai demorar ainda até eu tomar essa decisão. Boa, Roberto. Poxa. Sucesso, Roberto. Obrigado. Boa viagem na China lá. Valeu. Tragam bons negócios. Bacana. É isso aí, galera. Achei que você ia pedir pra ele trazer Não, pra ele. Traz um, Aí eu acho que vai ser em off. Que ele vai pedir. Não, traz uma caixa de som. Cara, não. Imagina, cara. Isso aí influencia também em negócios entre países. Claro, pô. Com países, pô. É um representante empresário brasileiro fazendo algum negócio com outro país, né? Então, galera, recados finais, não deixe de dar like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e clicar no sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar. Boa. E galera, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Japa. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Bertão, obrigado novamente. Eu que agradeço. Valeu, gente. Muito obrigado. Beijo e abraço. Valeu.